Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. O assinante que ligou agora terá a partir desse instante as participações dos nossos debatedores e colaboradores, os professores Djalma Pinto, Luiz Sérgio Santos e Rui Martinho Rodrigues, e vamos discutir aqui, dentre outros assuntos, o terceiro mandato para o presidente da República, a reforma política, inclusive os números das últimas pesquisas, porque teve Datafolha, mas também teve censo CNT, tentando aí aferir qual o sentimento da sociedade brasileira em relação ao governo Lula, a candidatura Dilma e outros aspectos. Mas eu queria começar aqui, ainda que aligeradamente, pedindo, Rui, que nós explicássemos para o nosso assinante o que é lista fechada, o que é lista aberta, o que é voto distrital misto. Porque o nosso assinante, por mais bem informado que seja, e sabemos que o são, todos eles, mas não estão obrigados a conhecer o que é isso. E a mídia não explica, né, essa questão, para que as pessoas possam entender o que se está discutindo no Congresso Nacional. Talvez porque os meios de comunicação lutem contra o tempo e o espaço, né? E explicar essas coisas demanda tempo e espaço. Tentando resumir. Ou talvez porque não tenha o compromisso também de informar bem a sociedade brasileira. Então, tentando resumir. A lista fechada é uma lista de nomes escolhida por um partido, ou talvez pela direção do partido, e eu faço uma diferença entre ser escolhida pelo partido ou pela direção do partido, ou até por alguém de fora do partido, que exerça influência sobre ele, para ser votada, não individualmente, os integrantes da lista, mas para ser votada como a lista do partido. Então, o partido A, B, C, cada um tem uma lista. E o eleitor vai votar no partido e, portanto, nessa lista. E o número de votos que o partido tiver, conforme esse número de votos permita a eleição de um certo número de deputados, os primeiros da lista, até esse número de deputados, serão eleitos. Digamos, se o partido X teve voto para eleger 3 deputados, os 3 primeiros nomes da lista serão eleitos. É um sistema próprio do regime parlamentarista. Isso só tem lugar em regime parlamentarista, porque no parlamentarismo quem governa são os partidos. Aí vem um problema. Os primeiros ministros são indicados pelo partido. Que critério adotar para que eu seja o primeiro, o segundo ou o terceiro da lista? Isso teria vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Que vantagens teria uma lista fechada? Desfulanizar a campanha, despersonalizar. Existe muito personalismo na política brasileira. Evitar a autofagia dentro do partido, um concorrente do partido lutando para tomar votos do companheiro de partido, para ficar à frente e se beneficiar com a sobra de votos do sistema proporcional. Seriam as vantagens, também porque evitaria a compra de voto pelo indivíduo. Agora, e as desvantagens? As desvantagens, isso fortaleceria enormemente o caciquismo político. Os donos de partidos, que já são muito fortes, se tornariam ainda mais fortes. Sem citar nomes, você sabe quem são as lideranças personalistas dos partidos no Ceará, esses ficariam ainda mais fortes. Ainda mais fortes. Além disso, afasta o eleitor, o representado do representante. Porque o candidato vota num partido, mas ele não sabe nem quem vai representá-lo. Não é? E o que seria, então, o voto distrital, que eu entendo que seria uma alternativa a isso. O voto distrital poderia dispensar a lista fechada e também dispensar o voto proporcional se tivéssemos um voto distrital puro. E eu aqui estou ousando falar sobre isso porque o grande mestre do assunto aqui é o professor Djalma e certamente vai corrigir os meus erros. Então, digamos que o eleitor vote na primeira ou na segunda zona eleitoral. Então, nós poderíamos ter o deputado da primeira ou da segunda zona eleitoral. E o voto seria nominal. E aí o homem público, digamos, Arnaldo Santos é o candidato a deputado pela primeira zona eleitoral. Vai fazer uma carreira dentro da primeira zona eleitoral. Os eleitores da primeira zona eleitoral vão ficar conhecendo o homem público Arnaldo Santos. E isso evitaria o paraquedista chamado, aquele indivíduo que chega, não é da comunidade, não visita a comunidade, depois da eleição não vota lá, não volta, não retorna lá, mas chega lá na véspera da eleição e compra os votos e se elege e depois esquece. E aí, semelhantemente ao que acontece para os cargos executivos, a eleição seria majoritária dentro do distrito. Isso, o Arnaldo Santos disputaria com o Rui, com o Djalma, com o Luiz Sérgio Santos. E quem tiver mais voto leva. Quem tiver mais interação
mais confiança daquela comunidade da zona eleitoral, vai levar. E não aconteceria essa ficção do voto proporcional em que um Enéas da vida, ou um costureiro da vida, aí, morreu há pouco tempo, atrai os votos para uma legenda e mais 2, 3, 4 pessoas se elegem sem o eleitor saber que estava votando nele. Além disso, o eleitor se lembraria quem é o seu representante. Assim como todo mundo sabe quem é o prefeito da sua cidade, mas não sabe quem é o deputado da sua cidade, todo mundo passaria a saber quem é o deputado. E o que seria um voto distrital misto? Seriam 2 sistemas ao mesmo tempo. Metade das vagas para a Casa Legislativa, digamos, metade dos votos para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Municipal, para a Câmara Federal, metade das vagas seriam preenchidas através do sistema distrital. E metade das vagas seriam preenchidas através do sistema proporcional. Com uma tentativa de aperfeiçoar o sistema proporcional através da lista fechada. E a lista fechada com todos aqueles inconvenientes, embora também com algumas vantagens. Djalma Pinto. Ainda nessa linha didática, para que o assinante se inteire do que é que os congressistas estão discutindo, se é que estão lá, porque pelo menos está tramitando, mas não se percebe objetividade nas discussões, com o objetivo de que se faça efetivamente uma reforma que nos dê um novo paradigma, quer dizer, uma nova cultura política brasileira. Olha, esse problema da lista fechada realmente encontra um óbice grande na falta de formação, de democratização dos partidos políticos no Brasil. O partido ele tem uma natureza oligárquica, então o chefe, aquela cúpula do partido, vai impor os nomes ao sabor da sua conveniência. Então o cidadão pode ter muito voto, ele pode ser o último da lista, e só serão eleitos aqueles que estejam na cabeça, na frente da lista, conforme o número de vagas destinadas àquele partido. Pois é, então você tem um problema aí de estabelecer critérios objetivos para se colocar, para se posicionar na lista. Qual é o critério que o partido vai usar? Então isso aí já inviabiliza praticamente, porque os parlamentares não vão colocar isso na mão dos líderes, dos donos dos partidos. Esse sistema, eu acredito que ele não terá a mínima condição a curto prazo de ser implantado no Brasil. O sistema do voto distrital, ele tem essa característica muito importante de fazer a interação entre o candidato e a base. Ele volta lá, tem que prestar satisfação, mas o contraponto que argumentam é que ele cria um provincianismo. O cidadão fica voltado exclusivamente para aquelas questões municipais pontuais daquela região e não tem aquele caráter nacional. Não necessariamente. Ele vai ser votado pelo distrito, mas a sua atuação não lhe obriga a trabalhar só em favor daquele distrito, porque ele será deputado federal. Correto. Mas na prática mesmo... Eu quero só dizer que institucionalmente isso não veda, tá certo? Correto. Tá, mas okay. esse é o óbice que eles argumentam. Que é muito fraco, você não acha? É insustentável. Esse argumento da provincianização do Congresso Nacional por força do voto distrital me parece que não corresponde à realidade, porque já no sistema proporcional o eleitor não vota pensando nas questões internacionais nem nacionais. O eleitor lá de Piripiri, no Piauí, não vota pensando na ponte do Piripiri, que é uma ponte para ligar com Piracuruca, ou vota pensando na linha de transmissão de eletricidade e tal. Correto. Então, eu creio, Arnaldo, que a reforma política no Brasil, ela vem há décadas sendo discutida, e financiamento público, voto distrital, lista fechada, mas falta realmente uma visão de longo prazo nos políticos.